Atenção! O conteúdo deste vídeo contém relatos de experiências sobrenaturais e pode incluir descrições que algumas pessoas podem achar perturbadoras. Se você é sensível a histórias sobre o paranormal ou assuntos que envolvem atividades assustadoras, recomendamos cautela ao assistir. Para algumas pessoas, esses temas podem trazer desconforto ou aflição. Então, por favor, avalie se está confortável para seguir em frente. E lembre-se, o objetivo aqui é apenas compartilhar relatos e reflexões, sempre com respeito. Vamos juntos, e caso sinta necessidade, pause ou assista com alguém ao seu lado. Essa história pode me fazer parecer maluco, mas vou contar assim mesmo. Antes desse episódio, eu nunca tinha mexido em um tabuleiro ou Ouija. Quando criança, eu tinha uma tia que era fascinada por tabuleiros Ouija e por assuntos paranormais. E minha mãe sempre me dizia para nunca tocar em um. Um dia, meu parceiro teve a ideia de que seria divertido comprar um tabuleiro e experimentá-lo com alguns amigos. Eu não diria que éramos totalmente céticos, mas também ninguém realmente esperava algo fora do comum. Fomos online, pesquisamos como usá-lo de forma segura e pensamos nas perguntas que faríamos. Logo depois, fomos até a loja especializada e compramos um tabuleiro Ouija. Preferimos não usá-lo em casa. Então, reunimos alguns amigos e dirigi até um parque estadual em uma cidade próxima. Caminhamos pela trilha até encontrarmos um local que parecia adequado para colocar o tabuleiro. Começamos com perguntas simples, perguntando se havia algum espírito que desejava se comunicar conosco, entre outras. A prancheta logo começou a se mover com facilidade, e foi uma sensação bem estranha e intensa ver como ela deslizava pelo tabuleiro. O planchete que veio com o tabuleiro era feito de plástico grosso e causava um certo atrito quando tentávamos movê-lo de propósito. Ficamos surpresos ao perceber que o tabuleiro realmente estava funcionando. Perguntamos ao espírito se ele era amigável, e a prancheta se moveu para não. Em seguida, perguntamos se ele queria nos fazer algum mal, e ela apontou para sim. Meu parceiro perguntou de que forma ele pretendia fazer isso, e o tabuleiro começou a soletrar M-O-T-O-R. Logo depois, notamos um grupo de pessoas caminhando em nossa direção. E guardamos o tabuleiro rapidamente, sem nos despedirmos corretamente. Fomos para outra área mais afastada e decidimos tentar novamente. Dessa vez, nos comunicamos com um espírito que dizia ser um menino de 6 anos, falecido nos anos 1800. No começo parecia inofensivo, até ele dizer a um de nossos amigos que queria que ele morresse. Assim teria alguém com quem brincar. Decidimos então limitar nossas perguntas a coisas que apenas nós soubéssemos as respostas. Cada pessoa que fazia uma pergunta removia as mãos da prancheta, sem dúvidas. O tabuleiro acertou todas as respostas, e foi aí que comecei a sentir um pouco de desconforto. Honestamente, eu mal conseguia acreditar. Em seguida, o tabuleiro começou a soletrar o meu nome, e após meu nome escreveu descartável, junto com uma série de números sem significado para nós. Fiquei confuso sobre o que isso queria dizer. Logo depois começou a chover. Então dissemos ao tabuleiro que precisávamos partir e pedimos que nos ajudasse a mover a prancheta para o adeus. Ele obedeceu. Começamos a caminhar de volta para o meu carro, quando percebi uma mulher sentada em um SUV próximo, observando a gente. Ela não tirava os olhos, e isso me incomodou um pouco. Todos entramos no carro, e quando tento ligá-lo, o motor não dá sinal. Era como se a bateria estivesse fraca, embora os acessórios estivessem funcionando. Meu coração começou a acelerar. Meu carro era novo, e nunca havia dado problemas, o que me parecia uma coincidência grande demais. Olhei para a mulher e perguntei se ela tinha cabos de emergência. Ela logo os puxou de trás, como se já os tivesse preparados. Saímos do carro para conectá-los. E o telefone de um amigo do meu parceiro toca de um número desconhecido. Ele atende, e alguém apenas pergunta se estávamos bem. Ele achou que fosse um engano, já que o número dele tinha sido de um traficante de drogas anteriormente, então recebia muitas ligações estranhas. Bizarro.
Conversamos um pouco com a mulher para agradecê-la pelos cabos. Ela contou que trabalhava como técnica de ultrassom em um hospital próximo, tinha câncer e filhos pequenos. Perguntamos o que ela estava fazendo ali. E ela disse que estava esperando o seu fornecedor de cannabis medicinal. Como é legal no meu estado, achei um pouco curioso, mas não pensei muito nisso. Agradeci pela ajuda. Tentei ligar o carro novamente, mas ele não funcionou. Ele até andou alguns metros antes de morrer completamente. Começou a escurecer, e percebi que teria que chamar um guincho. Nossos amigos se despediram, e meu parceiro ficou comigo para esperarmos o reboque. Dissemos à mulher que ela poderia partir, mas ela continuou lá, de forma estranhamente insistente. Ela se ofereceu para deixarmos sentar no carro dela enquanto esperávamos, pois estava começando a chover de novo. Pedi para abrir o porta-malas, pois queria sentar na borda, mas ela disse que o porta-malas estava emperrado. Meio sem pensar, entrei no carro com meu parceiro. Ela fez uma piada sobre as travas de segurança das portas, algo como: "Assim vocês não acham que estou tentando prender vocês aqui?" O que me deixou ainda mais desconfortável. Então ela me sugeriu que eu deixasse o carro ali e ofereceu uma carona para casa. Recusei educadamente. Depois ela disse que tinha uma amiga cujo marido trabalhava em uma concessionária autorizada e que ele poderia consertar meu carro com um preço especial. Ela ligou para essa amiga. E como estávamos no carro, conseguimos ouvir a outra linha. Ela explicou o problema do carro e perguntou quanto custaria. Escutamos o homem na linha perguntar se eu era homem ou mulher. A mulher respondeu garoto, e ele apenas disse: "Ótimo." Naquele momento, saímos do carro, agradecemos pela ajuda e dissemos que o guincho estava quase chegando. Deixamos o tabuleiro Ouija com ela e dissemos que podia ficar, pois já não queríamos mais. Até hoje me pergunto o que ela fez com ele. Ela continuou insistindo para que eu desse o meu número de telefone e repetia que me acompanharia até o concerto com o amigo dela. No fim das contas, as coisas saíram muito mal para ela. Acabamos chegando tarde em casa. Contei para o funcionário da empresa do guincho que estávamos mexendo com um tabuleiro Ouija e que conhecemos uma mulher estranha depois disso. Ele disse que nem teria vindo nos buscar se soubesse disso antes. No dia seguinte, meu parceiro foi verificar as mensagens que havia enviado enquanto esperávamos o reboque. Em uma conversa com a mãe dele, havia um texto que dizia: "Sim, Satanás, sim." A mensagem não foi enviada, mas ele tinha certeza de que não escreveu aquilo. Então liguei para o hospital para confirmar se aquela mulher realmente trabalhava lá, como tinha dito. A resposta foi não. Me transferiram para 2 departamentos diferentes. Em nenhuma havia uma técnica de ultrassom com o mesmo nome. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite, mas nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija. Além disso, o tal fornecedor que a mulher dizia estar esperando nunca apareceu. O que ela realmente estava fazendo ali, e quais eram suas intenções, ainda são um mistério para mim. Essa é uma história que eu nunca pretendia compartilhar novamente, pois ainda assombra minha família até hoje. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. E agora, com 18, finalmente consigo falar sobre isso. Não vou divulgar os nomes para proteger a privacidade de todos. Minha tia, a quem chamaremos de Márcia, queria morar sozinha com seus filhos. Ela sempre tinha vivido com meus avós. Mudou-se para o lado sul da cidade em uma casa grande e antiga. Desde o começo, aquela casa me dava arrepios. Depois de 2 semanas morando lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, brinquedos e objetos sumiam e reapareciam em outros lugares. Depois, coisas começaram a ser arremessadas de cima para baixo. Eu era muito jovem e achava que eram meus primos mais velhos pregando peças em mim. Mas, toda vez que eu subia para verificar, eles não estavam lá. Passei a visitar mais frequentemente a casa da minha tia, já que ela sempre cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. Lembro-me de uma noite em particular, quando minha tia percebeu que algo realmente estava errado. Eu e alguns primos estávamos no andar de cima ouvindo música e dançando quando um deles pediu para eu pegar o telefone fixo lá embaixo. Assim que desci, minha tia veio correndo com um taco de beisebol e me puxou de volta. Ela pegou o telefone de mim
e ligou para o filho mais velho, Daniel, que veio verificar a casa. Nunca me disseram o que ele viu até eu ficar mais velho, mas aparentemente, alguém estava espiando pela janela. Conforme o tempo passou, as coisas pioraram. Mas minha tia continuava na casa por não ter condições de se mudar. O que quer que estivesse lá parecia se mover entre os andares. Às vezes ficava no andar superior, outras no térreo e às vezes no porão. Passamos a dormir todos juntos em um único quarto, com medo de ficarmos separados. Até que um amigo, Kevin, e sua filha pequena se mudaram para um dos quartos próximos ao sótão. Tentamos avisá-lo, mas ele não deu importância. Em uma noite, ruídos estranhos e gritos começaram a ecoar, e Kevin desceu correndo, deixando o bebê dormindo sozinho no quarto. Tudo ficou em silêncio, até ouvirmos o choro do bebê, seguido de gritos vindos do andar de cima. Kevin subiu correndo com minha tia e meu pai, mas a porta estava inexplicavelmente trancada. No dia seguinte, ele e a filha se mudaram. As coisas ficaram mais calmas até a noite do casamento dos meus pais. Minha tia estava cuidando de mim, e eu fui tomar banho. Ela pediu para eu não trancar a porta caso precisassem entrar. A última coisa que me lembro é de entrar na banheira. Depois acordei com a porta sendo batida. Peguei a toalha e, ao abrir a porta, vi um paramédico, um policial e minha tia chorando. Ela brigou comigo por trancar a porta, mas eu não tinha feito isso. Mais tarde, minha tia decidiu se mudar, mas precisou voltar para pegar alguns pertences. Naquela noite, ao passar pelo portão lateral, teve a sensação de estar sendo observada. Ao olhar pelas frestas do portão, viu alguém rastejando para fora de uma janela do porão e encarando-a. Ela saiu correndo e gritou para minha avó ligar o carro. Após esse episódio, trouxemos um padre para abençoar a casa. O padre Carlos, cético a princípio, logo notou nosso pavor. Colocou velas em cada quarto e disse sentir algo maligno ali. Ele pediu que eu e meus primos ficássemos juntos no quarto do andar de cima. Daniel, brincando, disse: "Se alguém está aqui, chuta a parte de trás da cama." Um minuto depois, a cama se moveu para o outro lado do quarto. O padre então pediu para minha tia sair de lá. A casa foi demolida um ano depois. Aquele lugar guardava uma energia inexplicável, algo além do que posso entender. Essa é a minha história, e espero que ela sirva de alerta para outras pessoas. Essa primeira experiência aconteceu em 2011, quando eu tinha 17 anos. Na época, achava coisas paranormais fascinantes, e sempre quis usar um tabuleiro Ouija. Uma amiga, a quem chamaremos de Mariana, me deu um de presente de aniversário. Usamos algumas vezes, rindo, mas nada significativo aconteceu. Isso até o verão, alguns meses depois, quando fomos para a casa do avô de Mariana. A casa, numa área um pouco isolada, ficava a cerca de 10 minutos da cidade. Estávamos com outra amiga, Kayla, e a casa parecia estranha, como se tivesse uma energia pesada. Ignoramos isso e nos instalamos no antigo quarto de Mariana. Acendemos a luminária, nos sentamos em círculo e tiramos o tabuleiro. Isso é relevante por causa da posição da lâmpada e da porta. A lâmpada estava localizada atrás e à direita de Mariana, bem ao lado da porta e da tomada. Agora, vamos ao que aconteceu naquela noite. Enquanto nós três colocávamos nossos dedos suavemente sobre o ponteiro que brilhava no escuro, não escolhemos uma pessoa específica para fazer as perguntas. Mariana perguntou se havia alguém ali conosco, e o ponteiro começou a se mover lentamente a princípio, depois deslizou firmemente para o sim. Fomos nos revezando nas perguntas. Não me lembro de todas, mas Mariana e eu perguntamos algumas coisas que só nós duas sabíamos, para garantir que Kayla não estava manipulando o ponteiro. Perguntamos então o que era e se era um espírito. A resposta foi não. Perguntamos se era um demônio e ele respondeu sim. Mariana então perguntou o nome e o ponteiro soletrou O-M-A-Z. Omas. Olhamos umas para as outras, tentando entender a pronúncia, e o ponteiro se moveu para sim novamente. Mariana perguntou por que estava ali, e ele soletrou V-O-C-E. Ficamos confusas. Então Mariana perguntou para qual de nós estava ali.
O ponteiro novamente soletrou VUCE. Kayla, de forma sarcástica, perguntou se Mariana era a propriedade dele. O ponteiro se moveu para sim e viu o olhar desconfortável no rosto de Mariana. Kayla então brincou dizendo que iria tocar na Mariana, e o ponteiro deslizou rapidamente para não. Em tom de brincadeira, Kayla começou a dizer algo como: "Ah, estamos tocando sua Mariana, estamos tocando sua Mariana." E eu sorri com ela enquanto ambas colocávamos as mãos nos ombros de Mariana. Enquanto ríamos, o ponteiro foi lançado para fora do tabuleiro e se chocou contra a parede atrás de mim e de Kayla. Normalmente, objetos pequenos de plástico, como um ponteiro, ricocheteiam ao bater na parede, certo? Mas o ponteiro deslizou pela parede. Ficamos olhando para ele e, no fim, fui eu quem o pegou e colocou de volta no tabuleiro. Não tocamos no ponteiro novamente. Apenas nos sentamos ali conversando, enquanto Kayla dizia que, se ele se movesse por conta própria, ela sairia dali. Depois de alguns minutos, a lâmpada apagou de repente. Mariana gritou e se jogou em direção a mim e a Kayla, e nós três gritamos juntas. Ficamos encolhidas por alguns segundos antes de sairmos correndo e irmos para a sala. Em seguida, pulamos no carro e fomos a uma loja comprar sal e velas brancas. No local, só havia 2 velas brancas, então pegamos o restante em amarelo. Quando voltamos, fizemos um círculo de sal ao redor de um colchão de ar. Acendemos as velas ao redor e nos sentamos ali. Ficamos acordadas até ver a luz do dia na manhã seguinte. Mais tarde, fomos verificar o quarto para entender por que a lâmpada havia apagado e descobrimos que ela estava desconectada, com o cabo puxado a uma distância que parecia intencional. Não tínhamos ideia de como isso poderia ter acontecido por acidente, pois não havia animais por perto. Decidimos nos livrar do tabuleiro Ouija, mas acabamos apenas jogando fora o ponteiro, pois o tabuleiro em si estava desaparecido. Até hoje não sabemos onde ele foi parar. Mariana e eu lembramos o exato local onde deixamos o ponteiro. Acredito que esse é o problema, pois nunca dissemos adeus. Mariana e eu ainda somos grandes amigas, e ela me ajudou a lembrar detalhes que eu tinha esquecido. Até hoje, ocasionalmente passamos por situações estranhas, mais Mariana do que eu, com coisas que definitivamente não deveriam estar acontecendo. Eu não posso acreditar que estou digitando isso. Por favor, peço que me ouçam. Tenho tido pesadelos horríveis nos últimos dias, acordando suada e chorando. Talvez seja o momento certo para compartilhar essa história. E antes que alguém diga algo, sei que meu relato parece clichê de histórias paranormais, e é por isso que odeio compartilhar, mas na minha memória, é o evento mais assustador que já vivi. Esta não é uma história inventada. Isso realmente aconteceu comigo, e minha família presenciou. Estava na 5ª série, seja qual for a idade de uma criança nessa série. Era um período muito feliz da minha vida. Minha mãe e eu havíamos nos mudado recentemente das montanhas de Sierra Nevada para a casa da minha tia mais velha, uma residência vitoriana a 15 minutos de São Francisco. Desde então, descobri que minha tia teve algumas experiências demoníacas nos seus 20 anos, e já nos 50, era profundamente religiosa, indo à igreja todos os dias. Ela alternava entre a igreja católica e uma igreja cristã não denominacional. Minha mãe e eu vivíamos isoladas, então eu estava muito atrasada nos estudos católicos. Minha tia insistiu que eu fosse batizada. Toda a minha família compareceu para me ver batizada na igreja cristã, e a igreja me deu um crucifixo de madeira feito à mão. O batismo em si transcorreu normalmente na medida em que me lembro. Você renuncia a Satanás e todas as suas ações? Sim, respondi. O batismo foi como de costume. O pastor me acompanhou até a piscina morna, e lá fui totalmente imerso na água. A única coisa fora do comum foi que, após o batismo, muitos familiares e até estranhos vieram rindo até mim. Do ponto de vista deles, eu teria engasgado tão alto que acharam que quase me afoguei ao escorregar na água. Mas essa não foi a forma como lembro. Naquela noite fizemos uma pequena comemoração em família na nossa casa. Eu não me lembro de ter estado tão feliz em toda a minha curta vida. Minha mãe me ajudou a pregar o crucifixo novo acima da porta do meu quarto. Hora de dormir. Meu quarto era um cômodo pequeno, ao lado do porão.
Minha mãe e minha tia ficavam nos 2 quartos principais no andar de cima, enquanto meu primo de 16 anos tinha um pequeno quarto no térreo. Já meu primo mais velho, de 19 anos, passava a noite no sofá. Depois de pregar a cruz sobre a porta, minha mãe me colocou na cama. No meu quarto, havia um grande e pesado armário de madeira que já estava na casa. Era tão grande e pesado que, se fosse possível, minha tia o teria colocado no quarto dela. Ninguém sabia como tirá-lo de lá sem desmontá-lo. Deus sabe como ele foi parar ali em primeiro lugar. Acabei adormecendo, mas em algum momento acordei com um tremor intenso, como se fosse um terremoto. Todo o quarto balançava violentamente. Tentei chegar até a porta, mas tudo tremia tanto que precisei me abaixar e me cobrir. Pedaços do teto caíam ao meu redor e sobre mim. O armário imenso se moveu cerca de 3 a 4 pés para fora da parede, com as portas abrindo e fechando. Minha cruz foi arrancada da parede e caiu no chão. Assim que o tremor parou, corri para o andar de cima, gritando por minha mãe. Meu primo, que estava no sofá, pulou achando que alguém estava invadindo a casa. A essa altura, toda a família estava reunida na sala de estar. Para minha surpresa, ninguém além de mim sentiu qualquer tremor. Eles pediram que eu me acalmasse e disseram que deveria ter sido apenas um pesadelo. Gritei dizendo que não era um pesadelo, que isso realmente tinha acontecido. Expliquei que pedaços do teto tinham caído sobre mim. Quando voltamos ao meu quarto, todos viram a cena. A cruz no chão e pedaços de teto espalhados. Meu primo mais velho se irritou achando que eu estava pregando uma peça. Chorando, tentei explicar, mas eles não acreditaram até que tentaram mover o armário de volta ao lugar. Não importava o quanto tentassem, o armário não se movia. Era tão grande e pesado que perceberam que uma menina de 34 quilos nunca conseguiria movê-lo daquela forma. Todos juntos não conseguiam recolocá-lo. Aquela foi a última noite em que alguém dormiu naquele quarto. Alguns dias depois, minha tia chamou o padre para seguir até lá. Não lembro de muita coisa depois disso, exceto que ninguém mais teve permissão para dormir naquele cômodo. Encerrando essa história, gostaria de deixar um aviso importante. Brincar com o desconhecido, especialmente com objetos como o tabuleiro Ouija, pode trazer consequências que fogem do nosso controle e da nossa compreensão. O que começa como uma simples curiosidade pode acabar atraindo forças que não somos capazes de enfrentar sozinhos. Por isso, é essencial que tenhamos cuidado com o que exploramos, e mais ainda que protejamos nossas crianças. As crianças, pela curiosidade natural e inocência, podem se sentir atraídas por esses jogos ou artefatos. Cabe a nós, como pais, responsáveis e cuidadores, vigiá-las de perto e orientar para que não usem esses tipos de objetos que abrem portas para o desconhecido. Evitar essas situações e ensinar o respeito pelo que não compreendemos é um passo importante para preservar a segurança e o bem-estar de todos. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que a história tenha servido de alerta e inspiração para refletirmos sobre a importância de sermos cautelosos com o desconhecido. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal NewsWeb Doc e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Assim, você será o primeiro a saber sempre que um novo vídeo for lançado. Agradecemos seu apoio e até a próxima.